E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei que horário você tá vendo esse vídeo, mas bem-vindo ao nosso bar. Bom, como vocês sabem, a ideia do canal é discutir temas históricos, trazendo uma perspectiva mais atual. E a gente espera poder contar com vocês aí, assistindo nossos vídeos toda semana, então vamos falar um pouquinho de história? Bom, gente, vale alimentação, vale refeição, plano de saúde, plano odontológico, cachorro no trabalho, piscina de bolinha. Dependendo de onde você trabalhar, você vai ter direito a tudo isso ou não. Você vai ter direito a algo disso tudo ou não. Antes de mais nada, se você abrir agora um dicionário, se você for ler a definição de direito, é tudo que pode ser exigido em conformidade com a lei e com a justiça. Bom, e como todo direito, como toda lei, como toda legislação, o direito trabalhista não está aí desde sempre, né? Ele é relativamente recente, se a gente parar para pensar no tempo da vida humana no planeta. Então, o que a gente queria fazer com vocês hoje aqui é basicamente contar um pouquinho de onde vem o direito trabalhista, que está rolando aí no Brasil desde a década de 30, 40, no período Vargas, mas também falando um pouquinho de fora, né? Porque esse direito ele começa a ser legislado mesmo na Europa, nos Estados Unidos, e um pouquinho depois ele vem aqui pro Brasil. Porque pra gente que não viveu nesse período onde esses direitos surgiram e foram reivindicados pela primeira vez, é um pouco complicado discutir isso, porque parece algo muito certo, né? Não sei se você concorda, Gi, mas eu tenho a impressão de que quem nasce hoje em dia acha que o direito trabalhista é algo que é garantido universalmente ao homem, e que todo mundo tem direito a isso, mas se você já está nos seus 20 e poucos e ainda não tem uma CLT, você sabe que não é muito bem assim. Bom, então a gente vai começar voltando mais especificamente para o final do século XVIII, começo do século XIX, no período da gloriosa Revolução Industrial, parte 1, onde muitas fábricas foram criadas e dentro delas os trabalhadores viviam e trabalhavam sob condições péssimas. E quando a gente fala péssima, a gente fala péssimo mesmo, assim, era um negócio terrível. Eram horas e horas e horas trabalhando, assim, mais de 14, 15 horas. Alimentação precária, a moradia das pessoas era precária, assim, era muito pesado mesmo. A situação era tão feia que o Estado começou a intervir para proteger minimamente o trabalhador. Em 1808, por exemplo, na Inglaterra, é emitida a Lei de Peel, que basicamente deu uma melhorada na situação do trabalhador das fábricas da Revolução Industrial, quando proibiu ele a trabalhar até depois das 9 da noite, quando proibiu crianças menores de 10 anos a continuar trabalhando. Não, e o mais maluco é que hoje em dia é impensável a gente ter uma criança trabalhando ou ter uma jornada de trabalho acima de, sei lá, 14 horas. Não que não aconteça. Veja bem, né? Acontece com frequência. E acontece muito. Sim, mas teoricamente, por lei, a gente tá garantido que essa treta aí não role. Sobretudo porque se você percebe que nos lugares do Brasil onde o Estado é mais omisso e mais ausente, as crianças continuam trabalhando, os trabalhadores continuam trabalhando depois das 9, eles continuam trabalhando mais de 12 horas por dia, e nada disso que a gente tem garantido pra gente aqui no Sudeste, por exemplo, sobretudo nas grandes capitais, acontece. Quem achava toda essa situação bizarríssima também era o Roberto Owenzinho, Robert Owen. Era um escocês que, além de vir desse país maravilhoso, ele trabalhou muito tempo como gestor fabril e ele pôde vivenciar diariamente o quão péssima era a condição dos trabalhadores. Isso sensibilizou o senhor Robertinho. Ele ficou bem com tudo que ele estava vendo acontecendo ao redor dele com a classe trabalhadora. E isso levou ele a pensar em algumas formas de facilitar pro lado dessa galera. Fosse correndo atrás de assistência médica para eles, fosse correndo atrás de uma moradia melhor, fosse correndo atrás de um ambiente mais saudável de trabalho dentro das fábricas. A gente tava falando lá da Inglaterra, do Reino Unido, só que não foi só lá que aconteceram mobilizações para o direito trabalhista rolar, enfim, para essa galera ter direito. A gente pode atravessar o oceano e ir para os Estados Unidos, mais especificamente em Chicago. Pop, six, squish, Cicerone. Você folgar no dia 1º de maio também não é um fenômeno à toa. O único motivo que leva você a não ter que trabalhar nesse dia é o fato de ter rolado uma rebelião enorme reivindicando direitos para os trabalhadores. Mas nem tudo foram só flores, rolou muita repressão para essa galera e foram várias pessoas presas, sendo que foram 4 condenados à morte por enforcamento. Então a gente fala com orgulho que o 1º de maio vem dessa rebelião, porém veio a custo de sangue, veio a custo de morte, foi bem pesado. Foi tão marcante esse dia para a história dos Estados Unidos e de Chicago que desde então a galera que sofreu repressão nesse dia por estar protestando a favor dos direitos trabalhistas ficaram eternamente conhecidos como os mártires de Chicago.
Chicago. E é exatamente por isso que você hoje em dia tem uma folguinha aí, que às vezes é do dia de semana. Às vezes não. A questão do trabalho é tão complexa que até a Igreja Católica se meteu no meio da treta. Pra variar. Bom, então em 1891, a Igreja Católica apresentou a encíclica papal, eu acho ótima essa palavra. O Papa Leão XIII soltou essa encíclica para ajudar a tentar controlar esse conflito entre trabalhador e os donos das fábricas. Eles literalmente falaram, galera, paz, #paz, e vamos aí achar um jeito de contornar essa situação, né? Porque tá tendo morte, a coisa tá feia. A coisa tava feia, a Igreja Católica foi lá tentar levar a paz de Deus e de Jesus ao coração dos patrões. Obviamente não deu certo. Bom, saindo um pouco do Vaticano, dos Estados Unidos e do Reino Unido, e vindo um pouquinho aqui mais pro sul, a gente chega no Brasil aqui no começo do século XX e percebe que a coisa também não estava muito diferente. A abolição tinha acabado de acontecer, mas isso de maneira nenhuma significa que as oportunidades de trabalho que as pessoas, fossem brancas, fossem negras, estavam obtendo eram melhores do que antes do fim da escravidão. Você ainda tinha jornadas de trabalho extremamente longas e exaustivas, você ainda tinha salários muito baixos quando você tinha salários. A chegada dos imigrantes europeus para trabalharem aqui no Brasil, então se fosse no campo, fosse nas cidades grandes, eles trouxeram a experiência de luta por direitos trabalhistas que eles estavam tendo lá na Europa. Isso ajudou a galera que estava aqui a começar a criar uma consciência de classe maior. Isso também levou à formação das ligas operárias, que começaram a atuar tanto no campo quanto nas cidades. Elas levaram à formação de sindicatos, que começaram a lutar por salários maiores e jornadas de trabalho menores. Ou seja, basicamente, aquela galera que não tinha férias, aquela criança de 14 anos que estava trabalhando, não ia acontecer mais. Eu queria dedicar esse próximo momento pro nosso amado Jonathan Portela. Bom, e como relembrar também é viver, a gente queria agora falar de um velho conhecido nosso aqui do canal chamado Getúlio! Com a chegada do Getúlio no poder, ainda na fase democrática do seu governo, o Brasil de fato se torna um país industrial e agora não há mais escapatória. Com o aumento das fábricas e o aumento da classe trabalhadora, as questões trabalhistas finalmente ganham relevância e elas não vão ser mais jogadas para debaixo do tapete. O GV íntimo de Jonathan Portela, ele criou lei trabalhista, ele criou o Ministério do Trabalho, ele criou um monte de coisa com trabalho envolvido, só que ele também tirou o poder do sindicato, pegou o sindicato, colocou debaixo da asa do governo e aí a coisa ficou feia. Porque o que adianta? Você garante algumas coisas, mas você também restringe o poder de luta do trabalhador? GG, não foi legal. Galera, isso não é bacana. É muito comum a gente olhar por aí e ver que os nossos direitos, quando são conquistados, ou no caso do Getúlio, dados pelo governo, frequentemente envolvem alguma espécie de troca. Então você ganha certos direitos trabalhistas, mas você também acaba perdendo o seu direito ao protesto, o seu direito de protestar. Nos anos que se seguiram, então, aqui no Brasil, a gente também teve um momento importante, porém triste, a ditadura militar, que causou também uns problemas para a luta do trabalhador. E quando a gente diz problemas, a gente diz problemas de verdade, porque no período todo em que a ditadura estava rolando, ficou muito difícil para o trabalhador se organizar e se mobilizar em prol dos seus próprios direitos, meio que sendo obrigado a esperar o fim da ditadura e aí a Constituição de 88 para voltar a lutar pelos seus direitos e ter certeza de que agora eles estavam minimamente garantidos. Pelo menos eles estavam colocados no papel e não tinha ninguém que podia tirar dele isso. O que a gente está querendo mostrar aqui então, queridos, é que tudo que você tem como direito garantido não veio de graça não, meu amor. Seja aqui no Brasil, seja nas Europas, seja nos Estados Unidos, não importa. Tudo veio a custo de muita luta. Tem muita gente por aí que acha e vai tentar te convencer disso, sobretudo o seu patrão, de que o seu direito trabalhista não é tão essencial assim, mas no fim do dia é apenas ele que garante que você trabalhe com um mínimo de dignidade e mesmo esses direitos trabalhistas que nós temos foram conquistados a duras penas. Esse foi o vídeo de hoje, então, pessoal. Eu espero que vocês tenham curtido, que vocês tenham gostado. E se vocês curtiram e gostaram, dê um like, compartilhem com os amigos, cliquem na sineta, fazem todas essas coisas que todos os outros youtubers já pedem pra você fazer. Curte a gente e até o próximo bar. Bye, Beijo guys! de luz!